Olá, meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos indo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição desse primeiro trimestre vai estar falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A nossa lição de hoje, a nossa segunda lição, estará falando sobre a imagem bíblica da igreja. Vamos ao nosso texto áureo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. A verdade prática vai dizer, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Os objetivos da lição. Primeiro, elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. Segundo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E terceiro, explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 5, do verso 25 ao 32, 1 Pedro, do capítulo 2, do verso 9 ao 10. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos à nossa introdução. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descreve a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nessa lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. A palavra-chave é imagem. E o que significa imagem? Imagem é um termo que provém do latim imago, que se refere à figura, representação, semelhança ou aparência de algo. No grego, a palavra imagem é o mesmo que ideia ou ideia no português. Imagem pode ser definida como uma representação visual de alguma coisa, seja real ou não. Como, por exemplo, uma pintura, um desenho, um esboço. Alguns artistas criam pinturas de paisagens e lugares inexistentes, enquanto outros retratam com fidelidade a face de uma pessoa, por exemplo. A imagem é o substantivo feminino, é a representação de uma pessoa, escultura, desenho, imitação ou cópia. Eu trabalho há mais de 37 anos na televisão e o conceito de imagem
não é muito diferente das demais. Usamos a imagem para comunicar. No jargão do jornalismo, falamos que a imagem fala mais do que 1000 palavras. Basta uma imagem ser transmitida para o telespectador e, ao mesmo tempo que está sendo visto por milhares de pessoas, esta imagem comunica sem precisar de locução, ou seja, a locução não passa de redundância. Um exemplo prático é quando está sendo transmitida uma partida de futebol. Todos podem assistir, entendendo o que está acontecendo, sem precisar da narrativa do locutor. Por outro lado, a locução é inserida no contexto da narrativa da imagem apenas como complemento. Diferente da televisão, o rádio precisa de narrativa do locutor para transmitir uma determinada informação. Mas, por outro lado, encontramos o agora ouvinte usando a sua própria imaginação para entender o processo da narrativa. Enquanto na TV eu vejo o que está acontecendo, no rádio eu imagino o que esteja acontecendo. Podemos perceber que tudo gira em torno da imagem. Tecnicamente falando, na televisão, a imagem está onde o objeto de interesse está, sob o foco da luz. E tudo que está no foco da luz aparece como resultado, a imagem refletida nas lentes ou na óptica da câmera, gerando impulsos eletrônicos que chegam em forma de imagem no aparelho da sua casa. Em todas as esferas da vida aparece a imagem. Não vai dar para falar todas, mas vou te dar aqui alguns exemplos. A imagem no marketing. Qual a importância da imagem no marketing, por exemplo? O poder da imagem no marketing é muito forte. As imagens têm um impacto bastante significativo porque atinge um amplo número de pessoas. A leitura chega muito mais rápida, além de facilitar a assimilação do conteúdo. De fato, as pessoas se lembram de 80% do que vem e apenas de 20% se elas somente leem uma informação. Outro exemplo é a imagem pessoal. O que é essa imagem pessoal? A imagem pessoal é um conjunto de características, comportamentos e aparências que uma pessoa apresenta ao mundo, ao seu redor, e é a forma como ela se mostra e como é percebida pelos outros. Os 3 aspectos básicos que compõem uma boa imagem pessoal, é a aparência, linguagem corporal e expressão facial. Faça o possível para estar sempre bem vestido e adequado à ocasião, além de adotar uma postura física firme e ereta. Tudo isso é um conjunto e nada, absolutamente nada, deve ser ignorado. Por isso, é tão importante aprender a controlar a percepção instantânea que o outro tem de você. No ambiente corporativo, ter uma imagem pessoal adequada significa ser coerente à sua personalidade e também à sua profissão. De acordo com pesquisas, aquelas pessoas que cuidam de sua imagem pessoal na vida corporativa chegam a ganhar até 12% mais do que os concorrentes. Isso prova que está visualmente alinhado ao seu propósito. É um grande diferencial competitivo e ajuda a criar uma figura de autoridade, refletido na vida profissional. Agora que você já sabe o significado de imagem, vale lembrar que uma boa gestão dessa imagem equivale a um processo de gestão da marca. Se você quer deixar a sua marca no mundo, é essencial aprender a comunicar-se através da imagem. Agora veremos a imagem na Bíblia. O que é a imagem na Bíblia? Na Bíblia, a narrativa começa com a luz e depois a imagem. Em Gênesis 1, 26, disse Deus: façamos o homem
a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e Deus nos criou a sua imagem e semelhança. As duas palavras imagem e semelhança, no hebraico, Antigo Testamento, e no grego, Novo Testamento, têm o mesmo significado, que é padrão, forma, semelhança, aparência. Quando o Senhor criou o homem e logo depois a mulher, nos fez a sua imagem, ou seja, com seus atributos, santidade, amor, alegria, paz, e com os frutos do Espírito. O ápice da criação de Deus foi o homem, pois somos imagem e semelhança do Criador. Mas quando o pecado se fez presente, a imagem foi deturpada, foi manchada pelo pecado. E a imagem do Criador desapareceu do homem. Qual é a imagem que vemos hoje na humanidade? Ódio, inveja, mentira, soberba, orgulho e, como consequência, homicídios, adultérios, desvio moral e todos os males da sociedade. Ou seja, a imagem de Deus que somos nós se tornou uma mera criatura sem a verdadeira identidade. A semelhança, ou seja, perdemos a identidade. Mas o Senhor, com o seu amor, faz um vaso novo, que traz à existência aquilo que não existe, que colhe onde não plantou. Enviou seu Filho amado para resgatar a sua imagem e semelhança. 2 Coríntios 5,17 está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O primeiro homem desobedeceu a ordem de Deus e perdeu os benefícios de um filho obediente. Seu corpo se tornou mortal, a enfermidade, o trabalho duro, a luta pela sobrevivência, a incerteza da vida, a falta de esperança foram a herança que nós ganhamos. Hoje, qual é a imagem que temos refletido? Somos semelhantes a quem? Refletimos a glória de Deus? O Senhor nos dá uma nova chance. Andar com Deus é o começo. Quanto mais andamos com Ele, mais vamos nos parecer com Ele. Vamos para o nosso primeiro tópico: imagens que descrevem um relacionamento. A noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura, 2 Coríntios 11:2. Convém destacar que a palavra grega parthenos, traduzida em 2 Coríntios 11:2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A igreja em Corinto estava enfrentando o grave perigo de serem enganados por falsos pregadores, falsos pastores, falsos mestres que estavam ensinando, naquela época, ensinando a igreja falsamente. Obreiros fraudulentos que estavam levando a mensagem erroneamente para a igreja. E Paulo vai alertar sobre esses falsos mestres. E Paulo, vendo isso, ele vai falar para aquela igreja: olha, não tome por louco, apenas porque sou zeloso. E começou a falar sobre esses falsos mestres, esses enganadores do evangelho, esses mercenários da palavra. E aí começa a dizer: olha, é da minha responsabilidade cuidar de vocês, preparar vocês como uma noiva sem mácula, casta e fiel. E aí ele vai falar desta figura. A figura aqui que Paulo vai falar vai dizer para a igreja: olha, vós sois a noiva. Naquela época, o compromisso de noivado era como se fosse um casamento. E uma vez separada,
Aquela noiva não poderia casar com outra pessoa ou se enamorar de um outro homem. Havia ali um compromisso de se manter casta, pura e fiel até o dia do casamento. Essa imagem vai trazer para a igreja que ela não poderia, de maneira nenhuma, ter outros olhares, olhar para outra pessoa que não fosse o seu noivo prometido. A imagem da noiva compromissada aqui nos revela que ela estava se preparando, se adornando para se tornar esposa. Podemos dizer que aqui ela tinha um compromisso de esposa. Aqui faz nos lembrar de Maria, mãe de Jesus, quando ela se achou grávida, estando noiva de José, e se achando grávida, ela falou: como pode isso? Eu estou compromissada, eu não tenho outro homem. Outro homem não me tocou. Como que agora estou grávida? E ela se achava grávida do Espírito Santo. Você vê que José, por amor a Maria, ele se afasta silenciosamente para não causar escândalo. Seria um escândalo naquela época. Aí o final dessa história nós já sabemos, porque o próprio Deus vem em sonho para José e diz: olha, não temas em tomar Maria como tua esposa, porque o que está no ventre dela concebido não é obra da carne, não é obra daqui, da terra, é obra do céu. Foi obra do Espírito Santo na vida de Maria. Aí veio o nosso Salvador, Jesus Cristo. Agora vamos para o segundo subtópico, que vai falar a esposa de Cristo. Paulo retrata também, de forma vívida, a imagem da igreja como esposa. Efésios capítulo 5, do 25 ao 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor, que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para um relacionamento de todos os casais cristãos. Assim como a noiva que estava se preparando para este grande casamento, essa grande bodas do Cordeiro, agora, nessa imagem da esposa de Cristo, aquela noiva vai aparecer como esposa. Agora sim, antes como noiva, pura, casta e fiel, ela esperava o seu noivo para o dia das bodas e do casamento, para depois, sendo esposa, ter um relacionamento mais íntimo com o seu esposo. Essa imagem da esposa fica em nossa mente guardada como algo muito sério e muito importante. Paulo vai falar desse grande mistério da noiva e agora depois esposa, selando este compromisso com o seu esposo, casando-se com ele, foi prometida, esperou o momento, se ataviou e agora essa noiva vira esposa. Então fala desse grande mistério que é da intimidade do esposo com a sua esposa. E aqui Paulo vai dar o grande exemplo para nós sobre como ser esposo desta esposa que esperou até o momento certo para que eles pudessem no casamento selar este compromisso. E daí por diante, a esposa para sempre ser esposa, ser mulher do seu esposo, intimamente falando, na intimidade. É a igreja com Cristo na sua intimidade. Isso vai acontecer. Hoje a igreja é como noiva. E quando Jesus voltar, a igreja vai ao seu encontro, como a noiva vai ao encontro do seu esposo no templo, na casa de Deus.
Quando a noiva se adorna e vai para o casamento. E chegando lá, ela entra. E todo mundo se levanta para ver a noiva chegando. É o que vai acontecer, né? Essa igreja que está se preparando para aquele grande dia, quando ele chegar, que o noivo estiver a postos, esperando, a noiva vai se levantar, vai caminhar em direção ao seu esposo para a grande bodas do Cordeiro, que não vai ser aqui na terra, vai ser lá no céu. Aí nos tornaremos esposa de Cristo. Que maravilha! Agora vamos para o terceiro subtópico, que vai falar do rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Atos 20, 28. Aqui, a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 2 ao 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Vamos ler Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. 1 Pedro do 5, do 2 ao 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui, esta imagem tão importante do rebanho, nessa metáfora que vai falar do rebanho, é muito lindo, porque olhando para o campo, onde tem os pastores cuidando das ovelhas, a gente imagina e já vê ali, né, por essa imagem, o quanto o cuidado do pastor pelas suas ovelhas faz o rebanho crescer. Apacentando a ovelha, ele está cuidando da ovelha contra os lobos que possa aparecer. É por isso que o pastor vai aparecer com a funda, com o cajado, né, e com outras figuras ali que vai representar, uma vez, a palavra, que vai representar as armas, né, que o pastor tem para lutar não contra a ovelha, mas essas armas que o pastor tem para cuidar das ovelhas. E o cuidado desse pastor com o seu rebanho faz o rebanho crescer. Então Pedro aqui vai endossar sobre a responsabilidade do pastor e suas ovelhas. Essa imagem fica fixada em nossas mentes. E eu já vi muitas imagens aí que o pessoal coloca na internet do pastor tosqueando a ovelha, e ele pega ela para cá, pega para lá, vira do outro lado, e a ovelha não dá um pio, e ele vai tirando. E a ovelha não reclama, e ele vai tirando ali a lã daquela ovelha, e a ovelha fica muda, não fala nada. É o cuidado do pastor pela ovelha que traz essa segurança. A ovelha se sente segura porque está sendo cuidada pelo pastor. Então Pedro vai falar aqui, endossando o que Paulo disse sobre a vida do pastor com relação às suas ovelhas, né? O rebanho, apacentando as suas ovelhas no campo, e as ovelhas vão crescer saudáveis porque tem o cuidado do seu pastor. O pastor que cuida da ovelha, sem ganância, mas de ânimo pronto. Não tendo como domínio próprio a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Essa imagem é muito linda. Então nós vemos aqui nesse primeiro tópico as imagens que fala do relacionamento com Cristo, do relacionamento da igreja
com o Senhor. Então, a noiva, a esposa e o rebanho. Sendo assim, vamos para o segundo tópico da lição, que vai falar sobre imagens que descrevem função. Primeiro, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, Êxodo 19, 5 e 6, Isaías 43, 3, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto, 1 Pedro 2, 9. Geração eleita. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração, ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso. Isso é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmo 141, verso 2. Nação santa e um povo adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Aqui o apóstolo Pedro vai trazer uma coletânea de funções para a igreja, onde ele vai retratando, ele vai falando um a um ali, explicando a relação da igreja atual, ou seja, do povo recém-eleito por Deus, em relação ao povo de Deus no Antigo Testamento. Quando ele vai falar geração eleita, ele também vai falar de Israel, puxando para o novo pacto. Quando ele fala sacerdócio real, ele vai trazer lá do Velho Testamento, do povo que estava no deserto, que tinha o sacerdócio real na família de Levi, e vai trazer esse sacerdócio para o novo pacto, dizendo que também nós somos sacerdotes. Na nação santa, ele vai trazer exatamente também a nação que foi separada, tirada do Egito para ser santa no deserto. Santa no deserto para sacrificar pelo povo anualmente. No deserto. Pedro vem trazendo agora para nós, nação santa, povo adquirido, porque o sacrifício de Jesus nos adquiriu e nos tornou povo santo, nos tornou povo seu. Agora, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Agora também nós somos incluídos como um só povo, tanto judeu como gentil, nas mesmas prerrogativas, nas mesmas imagens retratadas. Se no passado Israel era a geração eleita, hoje nós somos, pelo sacrifício de Jesus, a geração eleita. Se naquela época existia o sacerdócio real,
na nação santa de Israel, hoje nós somos. Também temos o sacerdócio real em Cristo. Se naquela época Israel foi separada no deserto, hoje nós somos também separados como nação santa, povo adquirido. Vamos para o nosso segundo subtópico: corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa, primeiramente porque retrata a harmonia, a unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. 1 Coríntios 12, 12. Todos os membros cooperam para um bom funcionamento do corpo. 1 Coríntios 12, 21, 22, 25. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Aqui o comentarista vai trazer uma outra imagem, né? A monstruosidade. Então dá para entender, quando ele fala monstruosidade, como seria esse corpo se esse fosse constituído por um órgão só, né? Seria a imagem de um monstro. Mas a igreja é retratada aqui como corpo. E essa imagem é importante. A imagem do corpo perfeito, com suas pernas, com seus braços, com os dedos, a cabeça, o seu olho, sua boca, seu nariz. É um corpo onde tem vários membros, que cada um com a sua função. E que nenhum órgão em sua função, ou estando em cima ou embaixo, vai deixar de ser importante. Eu vou dar um exemplo aqui do dedo midinho. Você já machucou o dedo midinho? Eu já machuquei o dedo midinho do pé. E é um problema. Você não consegue calçar um sapato, colocar uma meia. Aí o corpo inteiro, por causa daquele dedo midinho, machucado, vai andar mancando, vai andar diferente. Eu já machuquei. E quando cheguei no trabalho, as pessoas olharam para mim e falaram: o que aconteceu? Eu falei: não, meu dedo midinho está doendo muito aqui. Então, dói muito. Porque esse membro que está lá embaixo no pé faz parte do corpo. Se ele sofre, todo o corpo sofre. Essa imagem do corpo de Cristo hoje traz para a nossa realidade. O corpo tem que estar unido com seus membros. Como é que a gente vai sentir a dor do outro? Como que vamos se colocar no lugar do outro? Se a gente não está na mesma unidade, na unidade do corpo, os membros juntos e reunidos ali com o corpo. Se você participa deste corpo, então você é membro deste corpo, unido neste corpo, se torna parte dele. Então, como corpo de Cristo, a igreja tem que funcionar eficazmente unidos. Todos unidos num só espírito, para que não haja divisão. No corpo, a mão com seus dedos não pode andar separado. Como que vai andar separado? A mão vai ali, o corpo vai aqui, um pé vai no norte e o outro pé vai no sul? É impossível. Então o corpo tem que estar compacto, unido. Então nesse tópico aprendemos as imagens que faz parte da função. Se tem função, tem trabalho. Todo o corpo, com seus membros, fazendo a obra de Deus. Cristo a cabeça, o corpo, a igreja. Vamos para o terceiro e último tópico. Imagens que descrevem habitação. Primeiro, santuário de Deus. Muito embora seja comum edificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica,
Não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. 1 Coríntios 3, 16, 17. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. 1 Coríntios 3, 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O apóstolo Paulo aqui vai fazer uma pergunta contundente. Não sabeis vós? O que significa isso? A igreja em Corinto estava deixando entrar no templo os pecados prevalecentes daquela sociedade. Sociedade perversa, cheia de pecado. A igreja em Corinto precisava de que Paulo falasse isto para ela. Estavam deixando entrar na casa de Deus. O nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso aí, não, vamos, não tem problema. Uma vez separado, aquela igreja não pertencia mais àquele mundo. Se ela foi retirada do mundo para viver com Cristo aqui, do outro lado, então, ei, acorda, vós sois o templo do Espírito de Deus. Não sabeis vós? Aí Paulo vai acrescentar: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora nós vamos para o segundo subtópico: a casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Então nós vimos aqui dois pontos, duas imagens: santuário de Deus e casa de Deus. Lá no deserto nós encontramos o tabernáculo, que era o santuário de Deus, com todos os seus utensílios. A gente não vai falar aqui de cada utensílio, de cada um aqui, né, porque estamos falando de uma maneira geral. Mas o santuário de Deus aqui representa o tabernáculo no deserto. Então Paulo vai nos trazer e dizer: olha, agora vós sois o santuário de Deus. Nesse também deserto, porque nós saímos do mundo e vivemos peregrino neste mundo. Então nós somos no deserto, né? Estamos no deserto com o Senhor. Não participamos mais de coisas nenhuma terrena, mas essa imagem nos leva à santificação em Deus no nosso deserto. E aqui a igreja vai ser retratada como habitação de Deus. Já como casa de Deus, representa o templo. Quando Davi ele propõe em seu coração de fazer um templo para o Senhor, e é quando o Senhor vai dizer para ele: olha, Davi, eu não habito em templo feito por mão de homens. Mas mesmo assim Deus vai aceitar e vai dizer para Davi: Davi, tu não vai construir, e sim Salomão que vai construir esta casa para mim. Então a casa é lugar de reunião, lugar de família.
A casa de Deus é lugar de reuniões em família. Então, dá importância aí daqueles que não têm igreja, que não vai para igreja nenhuma. É importante. Não existe uma igreja perfeita. Era para ser perfeito, né? A Bíblia está ensinando que é para ser perfeito. Mas não existe uma perfeição integral, a não ser porque a santificação e a perfeição ela é gradativa, ela vai crescendo a partir, né, gradativamente, ou degrau a degrau. Mas as pessoas que estão fora da igreja estão sem pastor. E vai se acostumando assim. Ah, não, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Não. Nós sabemos disso. Mas a importância da membresia, estar reunida numa casa, é ali onde nós aprendemos. Quer dizer, temos que aprender. É ali que nós sentimos a dor do outro. Quer dizer, temos que sentir a dor do outro. É ali que nós nos reunimos. Em comunhão. Então, há uma importância muito grande. A casa de Deus é o lugar onde nós nos confraternizamos num só povo. Aqui o comentarista vai dizer que uma família forte torna-se a igreja forte. Mas eu coloco um outro ponto aqui. Uma família fraca dentro de uma igreja forte, ela se torna forte. Porque ele vai dizer aqui que na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Aí ele vai dizer também, o inverso também é verdade, famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Mas quando nós temos uma igreja forte, porque a igreja tem que ser forte, as famílias que são fracas vêm para cá e se tornam fortes. Não é isso? Porque eles estão todos reunidos num só propósito. Então, olha a importância de estar na casa de Deus. O salmista vai dizer, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a casa de Deus. Terceiro subtópico, o privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte de seu rebanho. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Deus. Aqui não precisa mais falar nada. O comentarista já disse tudo aqui. Vamos para a nossa conclusão. Nesta lição, aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Quero vos lançar um desafio. É o desafio de sempre. Se inscrever no canal, compartilhar o canal, dar um like, não se esquecer de dar um like, e sempre ali acionar o sininho para quando tivermos mais aulas, vocês serem anunciados dessas aulas. Foi um prazer ficar com vocês até aqui e até a próxima aula, quando vamos falar sobre a natureza da igreja. Fica com Deus e até lá!